Gente, falando sobre a alimentação dos corais moles, dos softs, né? Corais muito indicados a iniciantes, quem está começando no aquário marinho geralmente começa com ledders, xênias, quênias, antelhas, yellow polypus, green star polypus e corais desse tipo, né? E por que não falar sobre alimentação de coral ainda com esse tipo de coral, né? Então, começando a nossa série de vídeos aí sobre alimentação de coral, hoje especificamente sobre corais softs. Evidentemente, não alongando o vídeo, todos os corais precisam dos mesmos cuidados, né? Afinal de contas, eles estão no mesmo meio ambiente, eles estão no mesmo recife de coral, estão no mar com os mesmos parâmetros e tudo mais. Alguns precisam de mais luz, mais incidência de radiação solar, né? mais par, para traduzir para o aquarismo, né? Menos par, mas em geral, qualidade de água. E aí entramos na qualidade da alimentação. Gente, para exemplificar, eu trouxe aqui uma bacia simples, tá? Com água azul, uma água bem azulada aqui, um tom bem forte, para mostrar para vocês algo bem simples. Eu quero exemplificar, obviamente não é o mesmo processo físico-químico aí que acontece, mas eu quero mostrar para vocês mais ou menos uma alimentação de coral soft, pelo processo já conhecido, que no caso dos corais softs como ledders, xênias, não é? Quênias, aqueles corais, gente, traduzindo para o português aquarista, que tem aquele caule, né? Você não vê um pólipo pegando, né, a forma de heterotrofia, onde o coral vai lá e captura com o pólipo, o coral vai e consegue pegar com os seus tentáculos, o seu pólipo estendido, né? Não, imaginem que essa esponja é um coral, né? O caule de um ledder, por exemplo, que eu acho bem bacana de exemplificar, não é? Olha, percebe que ela está, né? Isso que eu quero mostrar é o processo. Imagina que ele vai entrar aqui dentro dessa água, certo? E como que ela vai sair daqui? Olha só. Então percebe que ela passou para dentro da esponja, no caso do nosso leather aqui, a tonalidade azul. Ou seja, leva que o corante azul aqui nessa água seriam os nutrientes. Então olha a quantidade de nutrientes que ele absorveu. Muita coisa. É um processo um pouquinho diferente, mas eu quero exemplificar como que o coral consegue absorver os nutrientes que estão dissolvidos na água. Afinal de contas, aqui não há nada sólido, está tudo dissolvido. Então, os corais moles normalmente absorvem nutrientes dissolvidos no meio marinho para fazer a sua alimentação principal pela osmotrofia. Então veja, na água de um recife de coral, aquilo não é uma água, né? Na água de um aquário, ela não é uma água. Eu costumo brincar, eu sempre falo isso, ela é um caldo bacteriano. E muito mais, ela é uma sopa, é um sopão, imagina assim. Então ali na água tem dissolvido coisas invisíveis a olho nu, obviamente, né? Aminoácidos, peptídeos, proteínas, vitaminas, minerais, fitoplâncton, moléculas geradas por bactérias, ácidos graxos, etc. Então, realmente, é um caldo, é um sopão ali, né? E a nossa água do aquário não deixa de ser a mesma. Por isso, a importância é de nunca esterilizar, né? Eu quero minha água sem nada. Peraí, temos que levar em conta de que há corais, e todos, praticamente, estão se alimentando dessa maneira. Eles precisam disso. Então, fica essa a dica como para coral mole, corais softs, dependem muito desse tipo de alimentação. Principalmente esses corais sinulares, né? Quênias, xênias, antelhas, né? Sacofitons, sinulares, etc. Né? Então esse tipo de alimentação é bem importante para complementar um processo que a gente já conhece sobre a fotossíntese, né? Que aí a gente vai falar sobre isso aí no próximo vídeo. Né? Fica assim, nessa série de vídeos sobre alimentação de coral, a fotossíntese está sempre acima, porém como obtenção de energia, carbono. Né? E com energia você constrói tecido. E para construir tecido você precisa de aminoácido, proteína e vitaminas, minerais, etc. Então a construção vem com a energia da fotossíntese. E a construção precisa das três vias que a gente vai detalhar nesses 3 vídeos, que é a osmotrofia, foi falado nesse vídeo, próximo vídeo heterotrofia, não é? E a próxima via, a autotrofia, que no caso estamos falando da fotossíntese, tá? Quando o próprio organismo gera sua própria energia. Então o tijolo para construção tecidual vem dessas 2 primeiras que a gente vai falou hoje sobre osmotrofia e amanhã sobre heterotrofia, que aí sim é quando o pólipo vai e captura o alimento, tá bom? Então fica a dica, fica esse exemplo, né, prático aí de absorção com a nossa querida estrela do vídeo aqui, a esponja. Olha como ela tá bem azul, ela era branca, então por quê? Não é? Foi tudo para dentro dela, simplesmente com um mergulho e nada sólido. Olha lá. Tá bom, gente? Um detalhe importante que esqueci de falar no vídeo. Importante falar sobre alimentação de coral. Muita gente pergunta a dúvida, horário de alimentação. Não é? Então os softs precisam de algum horário específico para alimentação de coral? Não. Né? No mar há alimentação em algum horário? A passagem do plâncton, tá bom, nuvem dos plânctons que passam ali, a massa plantônica que passa. Só que a gente, num aquário, praticamente não há isso aí. A gente pode fazer a hora que for, né? Para soft, eu recomendo
variar. Sempre recomendo variar, tanto para soft quanto para LPS, SPS. Eu realmente acho bacana variar o horário de alimentação nos corais, né? O que eu deixo como dica, evidentemente, a osmotrofia, para que haja a passagem por osmose, para que haja essa transferência, essa absorção. Obviamente, estamos falando de alimentação dissolvida, né? A gente falou sobre alimentos dissolvidos. Então, obviamente, aqui estaremos falando mais priorizando para corais moles, alimentos líquidos, não é? Sem partículas, ou que as partículas sejam realmente muito, muito pequenas, né? Então, no caso da barraque, a gente fala exatamente do alimento líquido para corais. Esse, fundamentalmente, é muito bom para corais softs, né? LPS, SPS também é muito bom, mas, né, para exemplificar, a gente tem esse alimentação de coral, alimento de corais líquido, tá? Para a osmotrofia é esse o processo, tá bom? Então, alimentos de partículas muito pequenas, para priorizar esse tipo de coral softs e sem horário, tá bom? Um abraço.